Estamos ao vivo nesse 30 de julho, um dia muito frio aqui na minha cidade. Eu estou em Indaiatuba, no estado de São Paulo. Amanheceu com 7 graus, o que é completamente atípico por aqui. Mas hoje ela já está aqui comigo. Eu tenho Daniela Paiano e Rita de Cássia, Tarifa Espolador, para falar dessa obra maravilhosa chamada Contratualização das Relações Familiares e Sucessórias, que, ao que me parece, é uma tendência no universo do direito privado, do direito de família e sucessões. E a apresentação dessa obra é de Maria Berenice Dias, o prefácio é do nosso querido Nelson Rosenwald e a organização é do Matheus Felipe de Queiroz. É uma obra de autoria coletiva, com vários autores, que já está disponível lá no site da Foco, para que você prospere junto conosco. Deixa eu convidar a Daniela. Deixa eu ver se a Rita já está aqui, que eu já convido a Rita. Rita, como não? Tá aqui, ó. Muito bem. Vamos conversar com ela para que elas nos contem do que se trata essa obra maravilhosa. Rita, um prazer enorme. Já entrou perfeita. A Rita ontem estava me pedindo ajuda para entrar na live. Nasceu perfeita. Que bom. Tudo bem, Rita? Bom dia, tudo bem, Léo? Tô ótimo. Prazer te receber. Igualmente. Nossa querida embaixadora Daniela Paiano também. Daniela, tem só que virar isso. Tá lá, tá certo? Agora tá quase se aí, perfeito. Tá. Puxa vida. Que alegria receber vocês duas aqui para me contar dessa obra, que não sou de puxar a brasa para nossa sardinha, mas o Léo acertou de novo na capa. Que capa linda, né? Que tem tudo a ver com o tema, eu adorei. Mas eu não estou aqui para falar da Foco, eu estou aqui para falar do trabalho maravilhoso de coordenação de vocês em cima dessa obra. Quem é que me conta como é que foi a ideia de reunir autores e autoras tão renomados para escrever um tema que me parece ser uma tendência do direito privado? Posso falar? Estão me ouvindo bem? Sim. Tá joia. Então, bom dia a todos e a todas, né? Que prazer estar aqui com o Léo, com a Rita, divulgando esse livro maravilhoso. E essa ideia, Léo, faz parte do nosso projeto de pesquisa aqui na UEL, da contratualização, que eu e a Rita estamos juntas nessa parceria desde 2020, salvo engano, que é o nosso projeto, 2020. E aí o projeto terminou, e eu e a Rita, nas nossas conversas, aí a gente pensou assim, por que a gente não faz, né, um livro, então, com os pesquisadores que já defenderam seus trabalhos aqui no PPGD da UEL, porque a gente faz parte da Universidade Estadual de Londrina, e convidamos algumas pessoas, né, membros externos, que também contribuem muito com a pós-graduação estrito sensu e lato sensu aqui da UEL. E aí, nós começamos, então, a falar, então tá bom, então vamos lá, e a gente começou a soltar os convites, e os autores, são 18 capítulos, né, gentilmente aceitaram participar, e ficou essa lindeza, né, e a Foco abraçou a ideia e publicou o livro, que ficou maravilhoso. Bom, que alegria. Rita, conta um pouquinho para gente da sua parte nisso, nesse trabalho. Conto sim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, Léo. Para a gente é uma honra ter organizado um livro pela Foco, que é uma editora que a gente admira demais. Agradecer também ao Matheus Queiroz, que nos ajudou a organizar. E eu sou colaboradora da professora Daniela no projeto. Esse projeto é um projeto ícone aqui na UEL, porque é um projeto assim que agrega muitos pesquisadores do Brasil todo. E o nosso programa de mestrado e doutorado aqui da casa, ele tem a linha Direito Negocial. E dentro dessa linha Direito Negocial, então, nós pensamos na possibilidade de compartilhar, né, com o Brasil esses aspectos da contratualização das relações familiares e sucessórias. Então, assim, estudar os negócios jurídicos, tanto na perspectiva patrimonial quanto existencial, balizados aí nas relações familiares e sucessórias. Então, é um compilado de textos riquíssimos, todos eles tendo como eixo comum negócios jurídicos familiares e sucessórios em perspectivas diferentes. Que bom. E você disse que vocês têm esse grupo de estudos, mas como é que foi a escolha? A Daniela falou que são 18 artigos, não é isso? Isso. Como é que foi a escolha dos temas desses artigos, que quem nos assiste ao vivo em reprise pode ver lá no site da Foco, baixando a degustação. Mas como é que foi indicar ou selecionar, ou os artigos vieram
prontos por parte dos autores? Olha só, nós fizemos, Léo, a sugestão dos temas para os autores, Ótimo. em especial para os pesquisadores, porque para que nós tivéssemos temas variados dentro dessa perspectiva que a Rita colocou aqui, né? Tanto contratual quanto existencial. Então, nós passamos os temas de acordo com o que os nossos pesquisadores pesquisavam. E nós trouxemos para o livro os pesquisadores que já tinham defendido os seus mestrados aqui conosco, que estão terminando e que também estão no doutorado. Mas, para que a gente pudesse ampliar mais a temática do livro, nós chamamos também esses pesquisadores externos, por exemplo, a Fabiana Cardoso, que escreveu sobre alimentos, né? Ela tem a tese dessa temática. Então, nós trouxemos a contratualização dos alimentos, né? Então, ela faz parte do nosso projeto, mas ela não, ela é convidada aqui do programa, né? Então, ela fez essa temática. Também, como colaborador externo, nós temos o juiz, agora, da Vara de Família, de Presidente Prudente, né? O doutor Silas, que falou de negócios jurídicos processuais, junto com algumas pessoas de Presidente Prudente. Nós temos também o Fernando Moreira, que contribui muito com as nossas disciplinas aqui da UEL, junto com o Hermano. Eles escreveram sobre a questão da maternagem, da adoção. Então, nós trouxemos pesquisadores externos que poderiam contribuir com temas, ampliando a temática, né, que a gente já estava trazendo aqui. Aliás, Léo, deixa eu só fazer um parênteses aqui, ó. Eu assisti a novela das 8 ontem, Vale Tudo, e a Odete Roitman possivelmente já fez a degustação do livro da Foco e já falou, Léo, que se o genro dela estiver traindo a filha, ela vai executar uma cláusula contratual de R$300 mil, que é a cláusula de não traição. Ou seja, Deus. o tema é tão atual que até a novela das 8 está usando essa temática. Maravilha. Olha, são muitos nomes de fora, sim. Eu vi aqui alguns velhos conhecidos da Foco também, autores que já estiveram por aqui. Mas eu queria pedir para vocês uma visão geral sobre essa questão da contratualização, porque nós aqui estamos muito inseridos nesse contexto, a gente sabe do que estamos falando, a Daniela tem um livro que começa a abordar o tema também. Eu gostaria que vocês contextualizassem essa questão da contratualização, do que se trata, né? Olha, o que é isso, contratualização, por que está acontecendo, para que as pessoas que nos ouvem, que estejam ali, de repente, começando os estudos do direito, ou que precisam revisitar alguns termos de direito, saibam do que a gente está falando. Vocês poderiam fazer essa pontuação para a gente? Sim. Eu vou trazer essa perspectiva na questão patrimonial e a Rita traz na questão existencial. Pode ser, Rita? Pode ser. Uhum. Então, vejam só. O nosso Código Civil, ele tem uma normativa aberta de operabilidade. E nós estamos, talvez, numa transição em uma possível reforma que trará alguns aspectos, né, privilegiando a chamada autonomia privada. Se nós abrirmos o Código Civil no artigo 1511, 1513, ali ele tem uma perspectiva negocial, em que nós podemos, dentro da norma geral, em que as partes estejam em situação de igualdade, trazermos normas específicas para aquele caso em concreto. Como a gente pode, dentro dessa autonomia que nós temos, relações modernas ou pós-modernas, como nós podemos construir algo para esse nosso relacionamento familiar ou sucessório. Então, nessa perspectiva, vamos pegar aqui um assunto do namoro, né? Ou da fidelidade, como a Odete colocou ontem na novela, né? Se eu penso em uma situação em que eu tenho uma certa maturidade, eu tenho mais idade, eu venho de um relacionamento já rompido, em que já nós tivemos divisão de patrimônio, e eu quero namorar com tranquilidade, sem que isso forme uma união estável, né? Como que eu posso, então, quais mecanismos eu posso proteger o meu patrimônio, ou como eu posso melhor moldar essa perspectiva, se for uma união estável, com essa nova companheira. Então, a lei permite que a gente possa customizar ou trazermos normas específicas
para essas situações. Agora, na mudança do código que a gente possivelmente vai ter, a questão da não concorrência do cônjuge com descendentes ou ascendentes. Como a gente pode, então, nessa perspectiva patrimonial, proteger o cônjuge sobrevivente? Então, nós podemos pensar em contratos ou pactos negociais protegendo essa perspectiva. Então, nesse viés patrimonial. E aí, agora, a Rita traz alguns assuntos, algumas hipóteses aqui existenciais. Essas hipóteses existenciais, Léo, elas podem ser exemplificadas por meio, por exemplo, de dois dos capítulos que compõem aqui o livro. Um deles da Cássia Meneguzzi, que é a nossa doutoranda do programa, e que fala do contrato de gestação de substituição. Então, a gente sabe que existe uma atipicidade no Brasil, e nesse contexto, eu penso que não só para esse capítulo, mas para todos os outros, nós precisamos reforçar o eixo da autonomia. Todos os capítulos, eles têm, na minha opinião, como baliza a autonomia privada, autodeterminação. Já que me competiu aqui falar um pouco sobre essa questão das relações existenciais, é muito importante que os contratos eles possam prever cláusulas que muitas vezes também extrapolem essa esfera da patrimonialidade, porque, por exemplo, num contrato de gestação de substituição, que inclusive agora está sendo objeto de uma tentativa de inserção no Código Civil, no projeto do Código Civil, a gente imagina que a gente possa ter uma cláusula lá dizendo que aquela pessoa que vai gestar o filho de outrem, ela tem que ter algumas cautelas, ela tem que ter alguns cuidados durante a gestação, algumas limitações. Uma vez numa palestra nós discutimos o caso de uma gestante, então, que por cláusula tinha proibição, por exemplo, de andar em brinquedos radicais em parques de diversões, por exemplo. Ao mesmo tempo em que, por exemplo, eu e a professora Juliana Pavão escrevemos sobre a importância da manifestação de vontade nos contratos de criopreservação de embriões, né, nas situações de rompimento de sociedade conjugal. Por que isso tem um viés de autonomia, um viés existencial? Mais uma vez, a gente reforça, né, essa importância prática para os advogados, né, para aqueles que atuam na área, para aquisição do livro, para que fique claro que estudar de forma aprofundada essa autonomia, esse dimensionamento da autonomia, essa importância, por exemplo, da gente exteriorizar a vontade, criar uma cláusula lá dizendo, olha, eu autorizo que esse embrião possa ser utilizado. Olha os diversos casos paradigmáticos que a gente tem, né, de reprodução pós-mortem, ou de um caso que a professora Daniela brilhantemente sempre coloca em suas aulas, que é o caso da Sofia Vergara, né? Muitas vezes esses conflitos eles podem ser evitados, né? Estou vendo aqui o Guilherme Giroto aqui e tantos outros. Então, por exemplo, o Guilherme que escreveu sobre coparentalidade. Em todos esses contratos, Léo, a gente tem as situações jurídicas existenciais e elas não se limitam à discussão a respeito de afetividade, elas vão muito além. Elas envolvem a dignidade da pessoa humana e uma preocupação que extrapola a esfera patrimonial. Obviamente, se eu vou concretizar um projeto parental, se eu vou construir uma família, obviamente que é uma primeira preocupação patrimonial. Com a nossa lei civil atual, que prestigia a pessoa humana, nós precisamos voltar nossos olhos para contratos que não devem se preocupar estritamente com as questões patrimoniais, mas com questões, por exemplo, aqui, que em alguns excelentes artigos também nós tivemos a oportunidade aqui de compartilhar com vocês de divisão de tarefas na sociedade conjugal, de consequências, de equidade, da necessidade aí de ter uma reciprocidade de direitos e deveres, de limitações em relação aos direitos e deveres de crianças e adolescentes. Então, assim, a gente percebe que tudo isso, na verdade, gira em torno do dimensionamento ou da modulação da autonomia. E eu, né, focando aqui na existencialidade, no caso, a gente usa a expressão autodeterminação. Isso faz parte também de muitos dos livros aí de vocês, né, que vocês publicam. Grosseiramente, eu posso dizer que, dada a minha autonomia privada, eu posso contratualizar toda a vontade que tenho? Não, nem toda. Ai, que Olha, Léo, delícia!
A gente discute isso aqui muitos nas nossas aulas, né? A professora Rita tem a disciplina, né, de contratos pós-modernos. No dia 18 de agosto, a gente inicia a disciplina no PPGD aqui da UEL, de negócios jurídicos para o mestrado e para o doutorado. E também a professora Rita tem a disciplina de biodireito, né? Então, nessas disciplinas, a gente fala muito dessa questão, né, da autonomia. Autonomia. E tem um artigo aqui que é muito importante, que responde essa sua pergunta, que é o artigo do Matheus, que foi o organizador da obra, né? Sim. O Matheus coloca em quais situações que a gente não pode contratualizar. Então, assim, essa contratualização é permitida desde que a gente proteja pessoas vulneráveis, né? Sim. Que a gente esteja no mesmo patamar de igualdade jurídica para que a gente possa colocar no papel as nossas vontades. Então, depois de que o livro foi publicado, nós voltamos a uma situação que já havia sido proibida pelo CNJ, da questão de realização de escritura pública de uniões poliafetivas. Sim. O CNJ deu, né, um parecer recomendando a não realização dessas escrituras. Mas agora, mês passado, em Bauru, uma juíza entendeu pela possibilidade de se colocar em contrato essa vontade das 3 pessoas, né? Então, assim, é muito dinâmico, as coisas têm mudado muito rapidamente. Então, por vezes, né, a gente pode ou não realizar um ato de acordo com a nossa vontade. Outras vezes, o judiciário vem como um freio. Então, a gente começar a colocar no papel quais são esses desejos das partes para que a gente discuta em determinado momento a questão da eficácia ou da validade desse negócio jurídico, isso é muito importante, não é? A questão da renúncia, por exemplo, da sucessão, que a Isabela coloca, que você até, em um vídeo que você fez a divulgação da obra, renunciar à herança, isso é possível ou não, não é? Então, nossos pesquisadores já estão fazendo pesquisa nesse sentido, e a reforma vem a permitir essa possível renúncia, né? Olha só. Também, assim, só reforçando, né, é importante ressaltar que não se trata de uma burocratização em excesso ou uma... assim, muitas pessoas me questionam isso, né, quando a gente compartilha esse material. Então, por exemplo, a Franciele e a Beatriz que escreveram sobre o contrato de namoro, mas será que precisa de tudo isso? Será que eu preciso estabelecer um contrato de coparentalidade? E aí os fatos, as situações da vida real vão mostrando que muitas vezes o direito ele tem esse papel. E a forma como você faz é muito interessante, porque à medida em que você procura um profissional da advocacia, que conhecendo aqui o livro, conhecendo os artigos, ele direciona a elaboração dessas cláusulas, você evita inúmeros conflitos futuros. Verdade, isso que você falou, Rita, é essencial. Então, assim, a gente tem cláusulas gerais, são os parâmetros, e dentro desses parênteses a gente pode, com a devida orientação, e aí vale o lembrete para os jovens e para os advogados que precisam fazer uma releitura do direito, essas referências. Só dizendo aqui para quem nos ouve, não nos vê, mas o artigo do Matheus é o direito de família mínimo e as hipóteses de não contratualização das relações familiares. Até o título é super instigante, maravilhoso. Parabéns, Matheus. Bom, a obra é maravilhosa e, pelo que eu estou sentindo, vai ser o volume 1 ou o tomo 1 de uma série de debates que vocês vão ainda promover. Mas eu queria que vocês, a gente ali, que olhando para o nosso relógio, pensando em subir esse vídeo na página de Marketplace que temos, queria que vocês começassem a encerrar, Dani e Rita, com assim, os apanhados finais. Olha, importante ainda destacar que essa obra traz essa característica. Tem aqui, eu abri o artigo do Romualdo Batista dos Santos, contratos assistenciais, renda vitalícia, alimentos e hipoteca reversa. Gente do céu, isso é o direito sendo escrito, né? Nem sendo interpretado, né? Mas a palavra de vocês. Tá bem, obrigada, Léo. Gostaria de agradecer, né, antes de fazer esse apanhado geral aqui, a professora Maria Berenice Dias, que gentilmente fez uma belíssima apresentação da obra, né? Belíssima. E o professor Nelson Rosenval, né, que fez o prefácio da obra. Então, assim, a gente tem uma gratidão enorme, né, a
a essas pessoas que pararam sua vida para se dedicar algum tempo aqui para contribuir para que a nossa obra ficasse mais linda ainda, né? E também a todos os autores, a Rita, coordenadora, ao Matheus, organizador, que fez com que a gente tivesse, né, e tomara que siga assim, viu, Léo, que isso aqui seja o primeiro volume e a gente tenha depois Primeiro daqui alguns volume, anos, né, certeza. Ó, os vou colocar ele aqui próximos, no né, destaque. porque, assim, por que que esse livro é importante, né? Esse livro, acho que, assim, é o tema do momento. Quando a Sim. gente tem aqui o professor Conrado e a Marina trazendo aqui os contratos afetivos celebrados ao longo da relação, juntamente com eles no segundo capítulo, o Arthur, que fala dos pactos familiares. Então, assim, são pactos que a gente pode pensar até lá no namoro, como trouxe a Beatriz e a Fran, depois, antes de se casar ou de ter a união estável, como também mencionou aqui a Alessandra Furlan comigo num artigo, né? Para os contratos durante o relacionamento e os pós-nupciais. Então, assim, nós temos essa perspectiva do antes, o durante e o depois. O que vai melhorar ou não essa questão existencial ou essa questão patrimonial no relacionamento e na vida das pessoas? Como a gente pode melhor digerir esse assunto que está causando essa inquietação, né? O contrato de coparentalidade que o Guilherme escreve, tem um livro que está sendo best-seller aí na Foco, né? Vejam, a gente fala assim, nossa, mas vai colocar no papel tantas questões aqui com relação à família, com relação a ter filhos. Poxa, saiu agora, esse mês, uma notícia na Folha de São Paulo, em alguns outros sites, de casais que estão falando da triparentalidade. Eu tenho um livro pela editora Foco, da multiparentalidade, né? E eles colocam outra nomenclatura, talvez para gerar um pouquinho de polêmica e tudo mais, né? De pensar nas questões reprodutivas e como que isso vai ficar no registro. Aliás, a questão registral, nós temos aqui um registrador, né? Nós temos o João Antônio Sartori Júnior, que é do cartório, e ele fala dessa perspectiva da extrajudicialização. Isso é muito importante, a gente tentar tirar tantos casos do judiciário, numa tentativa de desafogar o judiciário. Então, o livro também traz essa perspectiva aqui registral, com um artigo do Sartori, mas também com tantos outros que falam aqui de como a gente vai fazer os pactos. O Arthur menciona aqui no artigo dele, onde esses pactos são lavrados, que a gente tem que registrar para surtir os efeitos, né? Então, essa perspectiva aqui, tanto para as questões familiares, patrimoniais, as questões sucessórias, trazidas pelo professor Fábio Brasilino, que é daqui da UEL também, junto com o Matias, trazidas pelo Romualdo, né, um querido amigo nosso, lá da USP, defensor público aposentado de São Paulo, membro do IBERC, que trouxe essa questão de como a gente pode, né, ajudar as pessoas ali dentro da nossa família com essas rendas, permitindo essas ajudas aqui com essas situações que ele traz. O artigo do Francisco e da Stephanie, que fala de uma questão importantíssima, casais que têm empresa e um deles falece, né? Como que vai ficar essa sucessão das Questão das cotas? cotas. Nossa, esse é um Isso, tema, olha, Excelente. bota rusga nisso, hein? não é? Então, assim, eu ressalto esses pontos, né, desses artigos aqui, a questão da Ana Luísa Mendonça, que fala, já trazia na dissertação dela e vem agora aqui para o livro, para falar de um tema tão importante. A gente pode diminuir os 50% da legítima, a gente pode relativizar essa legítima, né? Em que situações, enfim, são temas muito instigantes. E eu passo a palavra para a Rita para ela complementar essa importância dos artigos. Só fechar rapidamente, dizendo que parte dos artigos, então, versam sobre as relações tanto patrimoniais quanto existenciais familiares, e da segunda metade para frente, o foco são as relações sucessórias. Então, eu diria que ele é muito mais um manual de direcionamento aí para aqueles que advogam e pesquisam na área. Mas ele é uma diretriz aí que pode tentar ajudar pelos brilhantes capítulos, artigos escritos pelos nossos pesquisadores desse querido projeto da professora Daniela, que é uma pessoa que eu admiro demais, e também aproveito para agradecer a oportunidade. E eu tenho certeza que a leitura ela vai ser agradável, interessante, produtiva e pode ajudar muitos de vocês na tentativa de solucionar e prevenir, principalmente, quando a gente fala de negócios jurídicos, familiares, sucessórios.
a gente deve pensar na importância de se criarem cláusulas fortes, adequadas, bem pensadas, fugir de modelos, fugir de copia e cola de internet, fugir daquela mesmice, imaginar que um contrato, um negócio jurídico familiar e sucessório bem amarrado, bem costurado, bem linkado, ele pode proporcionar aí uma tutela integral da família em todos os seus aspectos, né? Tanto durante também para como depois da morte. Bom, Rita, você está convocada a escrever mais, tá? Não pode ficar assim não, né, Daniela? Não, não pode, Léo, isso mesmo. Não, temos que ter mais trabalhos acadêmicos da Rita aqui. Isso Olha, aí. só posso agradecer. Desculpa, diga. Não, só Só agradecer posso mesmo. agradecer a querida participação de vocês aqui. Desejo um sucesso enorme para a obra, para que a gente retorne com novas edições, novos volumes, que o grupo de estudos tenha amplo êxito nos trabalhos que vem desenvolvendo, porque, como a gente bem tem dito, que a Foco tem se destacado por escrever o direito da atualidade, né? A gente não fica interpretando o direito, a gente está escrevendo esse direito. Então, esse trabalho de vocês é muito rico, é muito vivo e necessário. Então, quero parabenizar vocês pela coordenação, também pelos artigos que escreveram na obra, convidar todos que nos ouvem a baixar gratuitamente, vou pegar nem o número do cartão, hein? A degustação da obra no site da Foco para que conheçam a riqueza de cada um desses artigos que foram publicados nessa obra, que está aqui já no meu destaque, Contra a Atualização das Relações Familiares e Sucessórias 2025. Muito obrigado, Daniela. Muitíssimo obrigado, Rita, e que a gente se encontre muito em breve para mais um lançamento. Obrigada, Léo. Falando em lançamento, 25 de agosto, na UEL, às 9h30 da manhã, a gente terá o lançamento oficial da obra, né, Rita? Isso mesmo. Maravilha, que Obrigada, sucesso. querido. Obrigada. Parabéns. Fiquem todos com Deus e com saúde e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Adorei. Adorei. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.